Título 10. Dos prazos extintivos. Artigo 316. Prescreve em 6 meses, contados da tradição da aeronave, a ação para ver abatimento do preço da aeronave adquirida com vício oculto, ou para rescindir o contrato e reaver o preço pago, acrescido de perdas e danos. Artigo 317. Prescreve em 2 anos exceção. Inciso 1º. Por danos causados a passageiros, bagagem ou carga transportada, a contar da data em que se verificou o dano, da data da chegada ou do dia em que devia chegar a aeronave ao ponto de destino, ou da interrupção do transporte. Inciso 2º. Por danos causados a terceiros na superfície, a partir do dia da ocorrência do fato. Inciso 3º. Por danos emergentes no caso de abauramento a partir da data da ocorrência do fato. Inciso 4º. Para obter remuneração ou indenização por assistência e salvamento, a contar da data da conclusão dos respectivos serviços, ressalvado o disposto nos parágrafos do artigo 61. Inciso 5º. Para cobrar créditos, resultantes de contratos sobre utilização de aeronave, se não houver prazo diverso neste Código, a partir da data em que se tornem exigíveis. Inciso 6º. De regresso, entre transportadores, pelas quantias pagas por motivo de danos provenientes de abauramento, ou entre exploradores, pelas somas que um deles haja sido obrigado a pagar, nos casos de solidariedade ou ocorrência de culpa, a partir da data do efetivo pagamento. Inciso 7º. Para cobrar créditos de um empresário de serviços aéreos contra outro, decorrentes de compensação de passagens de transporte aéreo, a partir de quando se tornem exigíveis. Inciso 8º. Por danos causados por culpa da administração do aeroporto ou da administração pública, artigo 280, a partir do dia da ocorrência do fato. Inciso 9º. Do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que ocorreu o fato, cujo risco estava garantido pelo seguro, artigo 281. Inciso 10. Contra o construtor de produto aeronáutico, contado da ocorrência do dano indenizável. Parágrafo único. Os prazos de decadência e de prescrição, relativamente à matéria tributária, permanecem regidos pela legislação específica. Artigo 318. Se o interessado provar que não teve conhecimento do dano ou da identidade do responsável, o prazo começará a correr da data em que tiver conhecimento, mas não poderá ultrapassar de 3 anos a partir do evento. Artigo 319. As providências administrativas previstas neste Código prescrevem em 2 anos, a partir da data da ocorrência do ato ou fato que as autorizar, e seus efeitos, ainda no caso de suspensão, não poderão exceder esse prazo. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos prazos definidos no Código Tributário Nacional. Artigo 320. A intervenção e liquidação extrajudicial deverão encerrar-se no prazo de 2 anos. Parágrafo único. Ao término do prazo de 2 anos, a partir do primeiro ato, qualquer interessado membro do Ministério Público poderá requerer a imediata venda dos bens em leilão público e o rateio do produto entre os credores, observadas as preferências e privilégios especiais. Artigo 321. O explorador de serviços aéreos públicos é obrigado a conservar, pelo prazo de 5 anos, os documentos de transporte aéreo ou de outros serviços aéreos. Título 11. Disposições finais e transitórias. Artigo 322. Fica autorizado o Ministério da Aeronáutica a instalar uma junta de julgamento da aeronáutica com a competência de julgar, administrativamente, as infrações e demais questões dispostas neste Código, e mencionadas no seu artigo 1º, vetado. Parágrafo 1º a 3º. Vetados,
Parágrafo 4º. O Poder Executivo, através de decreto, regulamentará a organização e o funcionamento da Junta de Julgamento da Aeronáutica. Artigo 323. Este Código entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 324. Ficam revogados o Decreto-Lei nº 32, de 18 de novembro de 1966, o Decreto-Lei nº 234, de 28 de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.448, de 4 de junho de 1968, a Lei nº 5.710, de 7 de outubro de 1971, a Lei nº 6.298, de 15 de dezembro de 1975, a Lei nº 6.350, de 7 de julho de 1976, a Lei nº 6.833, de 30 de setembro de 1980, a Lei nº 6.997, de 7 de junho de 1982, e demais disposições em contrário.